Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra A Gênese, e nós vamos retomar o nosso estudo, iniciando o capítulo 12, a Gênese mosaica, os 6 dias, o paraíso perdido. E esse primeiro capítulo, o primeiro item desse capítulo 12, ele é uma reprodução da Gênese mosaica, as palavras informadas por Moisés acerca da criação. Então ele começa dizendo que no começo, Kardec reproduz no capítulo 1, dizendo a escrita de Moisés na Gênese mosaica. Então ele começa dizendo que no começo Deus criou o céu e a terra. A terra era uniforme, inteiramente nua. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ora, Deus disse que a luz seja feita, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus deu à luz o nome de dia e às trevas o nome de noite, e da tarde e da manhã fez o primeiro dia. Deus disse também que o firmamento seja feito no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam sob o firmamento. E isso assim se fez. E Deus deu ao firmamento o nome de céu, e da tarde e da manhã se fez o segundo dia. Deus disse ainda que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, e que apareça o elemento árido, e isso assim se fez. Deus deu ao elemento árido o nome de terra, e chamou mar a todas as águas reunidas, e viu que isso estava bom. Deus disse ainda que a terra produz a erva verde, que traz a semente, e árvores frutíferas que trazem os frutos, cada um segundo sua espécie e que contenham em si mesma as suas sementes para se reproduzirem na terra. E isso assim se fez. A terra, então, passou a produzir erva verde que trazia sua semente, conforme sua espécie, e árvores frutíferas que continham em si mesmas as suas sementes, cada uma segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom, e da tarde e da manhã se fez o terceiro dia. Em seguida, Kardec vai reproduzir aqui também, ele traz a criação dos corpos de luz que sejam feitos no firmamento do céu. Isso foi a partir do 4º dia. Então, vejam bem, amigos ouvintes e internautas, que Deus cria a água, o céu, a terra e o mar nos 3 primeiros dias, e no 4º dia Deus vai criar o sol. Ele fez 2 grandes corpos luminosos, um maior para presidir o dia e o outro menor para presidir a noite, e fez também as estrelas. E essa questão, amigo ouvinte, ela é até curiosa, porque nós contamos o dia e a noite de acordo com o pôr e o nascer do sol. Então, como é que a gente pode considerar um dia se ainda não existia o sol? Então é uma questão que nos remete a entender que esses dias, na verdade, que o que Moisés trata aqui como dias, na verdade eram períodos em que a Terra foi passando por transformação, o planeta foi se transformando, e a partir daí é que nós podemos entender dessa concepção, porque sem o Sol, realmente nós não conseguimos entender como foi feita essa contagem de dia. Então, o que a gente entende por uma contagem em 7 dias, na verdade não foi um dia como a gente tem hoje no nosso planeta.
as 24 horas, mas foram períodos que nós não temos como mensurar quanto tempo efetivamente durou. E esse um dia, ele é um meio simbólico de nós termos uma ideia de etapas e de ciclos, mas não necessariamente que eles foram construídos em um dia. E ele continua dizendo que no quinto dia, Deus começou a criar, através das águas, os animais vivos, que as águas produzam animais vivos, que nadem nas águas, e pássaros que voem sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Então Deus criou os peixes e todos os animais que têm vida e movimento, que as águas produziam, cada um segundo sua espécie. E criou também todos os pássaros. E isso foi no quinto dia. Crescei e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e os pássaros se multipliquem sobre a terra. E da tarde e da manhã fez o quinto dia. Continua a reprodução aqui do texto da Gênese mosaica. Deus disse ainda que a terra produz animais vivos, que cada um segundo a sua espécie, os animais domésticos, os répteis e os animais selvagens da terra, segundo suas diferentes espécies. E assim se fez. Deus fez, pois, os animais selvagens da terra segundo suas espécies, os animais domésticos e todos os répteis, cada um segundo sua espécie. E Deus viu que isso estava bom. Em seguida disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e que ele comande os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais a toda a terra e a todos os répteis que se movem na terra. Deus então criou o homem à sua imagem e o criou à imagem de Deus e o criou macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Então, no sexto dia, isso aconteceu no sexto dia. E finalizando, continua aqui no capítulo 2, agora já da Gênese mosaica, Kardec reproduz: o céu e a terra foram, pois, assim, acabados com todos os seus ornamentos. Deus terminou toda a obra que havia feito no sétimo dia e repousou nesse sétimo dia, após haver acabado todas as suas obras. Abençoou o sétimo dia e o santificou, porque cessara neste dia de produzir todas as obras que criara. Tal é a origem do céu e da terra, e é assim que eles foram criados no dia em que o Senhor Deus fez um e outro, e que criou todas as plantas dos campos antes que elas houvessem saído da terra, e todas as ervas das planícies antes que houvessem germinado, porque o Senhor Deus não havia ainda feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrá-la, mas da terra se elevava uma fonte que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do limo da terra e espalhou sobre o seu rosto um sopro de vida, e o homem se tornou vivo e animado. E aí Kardec, agora depois dessa reprodução do capítulo 1 e 2 da Gênese mosaica, ele vem tecendo os seus comentários sobre esse texto. Então Kardec ele vai dizer que após as explicações contidas nos capítulos precedentes, diz Kardec, sobre a origem e a constituição do universo, segundo os dados fornecidos pela ciência para a parte material e pelo espiritismo para a parte espiritual, seria útil estabelecer um paralelo de tudo isso com o próprio texto da Gênese de Moisés. Então Kardec vai dizer que é importante que a gente trace uma comparação, quando se trata da criação do universo, em a informação da Gênese mosaica, que foi a base de todos os estudos que nós tivemos, as informações que Moisés traz na sua Gênese mosaica, o que a ciência conseguiu apurar no tocante à obra da criação e a própria informação do mundo espiritual dos espíritos. Então ele diz que é útil que se estabeleça um paralelo de tudo isso com o próprio texto da Gênese de Moisés. É aquele controle universal
que Kardec sempre fazia, né? Você tem que pegar as informações e confrontá-las, fazer esse controle universal. Confrontar não quer dizer criar atrito, muito pelo contrário. É você pegar as informações que você tem sobre determinado assunto e você buscar outras informações que venham a corroborar ou a complementar ou a aprofundar o que aquela primeira ideia nos traz. Então é isso que Kardec sugere. É útil que a gente faça esse paralelo, que a gente trace esse paralelo entre a Gênese mosaica, o que a ciência diz e o que o Espiritismo fala. E ele vai dizer que algumas explicações suplementares serão suficientes para fazer compreender os trechos que necessitam de esclarecimentos especiais. Então, como nós até falamos, como pode-se contar 1 dia, 2 dias, 3 dias, se o Sol e a Lua só foram criados no 4º dia? Então você precisa de informações, de explicações fora desse contexto para você poder entender. Mas, amigos ouvintes, você está ouvindo o programa Luz na Penumbra, comigo, André Afonso Monteiro, estudo da obra Gênese. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 12, a Gênese mosaica, os 6 dias e o paraíso perdido. Então, Kardec aqui, já no item 3, ele vai dizer que entre a Gênese de Moisés e a doutrina científica há uma notável concordância sobre alguns pontos. Então, Kardec vai dizer que existe uma correlação, uma concordância entre as informações prestadas através da Gênese mosaica e o que a doutrina científica já descobriu acerca desse tema. Continua Kardec dizendo que, mas, entretanto, seria um erro acreditar que bastaria substituir os 6 dias de 24 horas da criação por 6 períodos indeterminados para encontrar uma analogia completa. Um erro não menor seria acreditar que, salvo o sentido alegórico de algumas palavras, a Gênese e a ciência caminham passo a passo e não são, senão, a paráfrase uma da outra. Continua ele dizendo que, observemos inicialmente, como já foi dito no capítulo 7, no item 14, que o número de 6 períodos geológicos é arbitrário, uma vez que existem mais de 25 formações bem caracterizadas. Este número indeterminado, apenas as grandes fases gerais, a princípio ele foi adotado só para reproduzir o mais possível o texto bíblico em uma época, aliás, não muito distante, em que se acreditava que se deveria controlar a ciência pela Bíblia. Essa é a razão porque os autores da maior parte das teorias cosmogônicas, com o objetivo de facilitar a sua aceitação, se esforçaram em colocar de acordo com o texto sagrado. Quando a ciência se apoiou no método experimental, sentiu-se mais forte e se emancipou. Hoje é a Bíblia que se controla pela ciência. Por outro lado, a geologia, tomando como ponto de partida apenas a formação dos terrenos graníticos, não abrange no número dos seus períodos o estado primitivo da Terra. E aí Kardec ele lança umas notas aqui interessantes, dizendo que, corroborando o raciocínio do codificador, acrescentamos que a escala do tempo geológico utilizada nos dias de hoje, estabelece apenas 4 grandes eras. Para maiores detalhes, vejamos no capítulo 7, item 14, a nota do rodapé. Então, assim, se entendia como se cada dia desse fosse, na verdade, representasse uma era, as 4 grandes eras. No capítulo 7, Kardec ele vai estabelecer essa questão. Então, ele continua ainda, né? Atualmente, a era pré-cambriana abrange o período de formação da Terra anterior à formação da camada de granito. E, mais uma vez, ele se remete ao capítulo 7, no item 14, a nota de rodapé. Então, Kardec continua dizendo que não se ocupa mais com o Sol e a Lua e as estrelas, nem com o conjunto do universo, assuntos que pertencem à astronomia. Para entrar no quadro da Gênese, convém, pois, acrescentar que um primeiro período abrangendo todos esses fenômenos, a qual se poderia chamar período astronômico.
Então, e ele diz, né, além disso, o período diluviano não é considerado por todos os geólogos como sendo um período distinto, mas como um fato transitório passageiro que não alterou sensivelmente o clima do planeta, nem marcou uma nova fase nas espécies vegetais e animais, uma vez que, com poucas exceções, as mesmas espécies são encontradas antes e após o dilúvio. Podemos assim, sem menosprezar a verdade, não levar em conta esse período. Na verdade, o período diluviano é considerado não aquela transformação total, como se todo o globo tivesse submergido através daquela grande tempestade, mas sim uma pequena parte do continente acabou sofrendo, acabou submergindo, mas não todo ele, parte dele apenas, porque logo depois há sinais de vidas existentes em outras partes do planeta. Então, isso não é considerado, esse período diluviano, não é considerado como uma grande era, e sim uma pequena transformação, um pequeno cataclisma que o nosso planeta passou, mas que não envolveu diretamente toda a organização do nosso sistema planetário, mas uma pequena parte dele. Então, por isso, não se considera ele como uma era, como uma etapa que pudesse ser caracterizada como desses grandes momentos dessa fase da Gênese. E ele continua, né? Um quadro comparativo apresentado a seguir, que resume os fenômenos que caracterizam cada um dos 6 períodos, permite abranger o conjunto e analisar as relações e as diferenças existentes entre os referidos períodos e a Gênese bíblica. Continua Kardec. Um primeiro fato que ressalta desse quadro comparativo é que a obra de cada um desses 6 dias não corresponde de uma maneira rigorosa, como muitos supõem, a cada um dos 6 períodos geológicos. A concordância mais notável é a sucessão dos seres orgânicos, e que é quase a mesma e a do aparecimento do homem em último lugar. Ora, isto é um fator importante. Então Kardec aqui vai colocar que o que a própria ciência vai chegar à conclusão, que há uma concordância do aparecimento, do surgimento dos seres orgânicos, e nós vamos ver que em determinado momento começa a existir vida na Gênese mosaica. Ele traz essa informação que começa a existir a vida orgânica e biológica nas águas, e logo depois os peixes, os pássaros, mas que isso começaria nas águas, e isso é uma concordância que a própria ciência também já chegou, que a vida, a origem da vida, ela tem a sua causa, né? a origem em si. Os cientistas têm chegado a essa conclusão, as pesquisas, que a origem da vida começou na água. Os primeiros seres com vida, eles vieram do fundo do oceano, do mar. Então isso é um ponto que é concordável entre o que a Gênese está colocando e com o que a ciência também já chegou à conclusão. O que Kardec propõe é que esses 6 ciclos, essas 6 etapas, essas 6 eras, não estão propriamente relacionadas com o que a ciência já tem nos apontado como fatos que realmente aconteceram nessa ordem. Então, para a gente ter uma ideia, há 6 períodos estabelecidos na Gênese mosaica. Não necessariamente na nossa era da nossa transformação também aconteceram em 6 etapas, em 6 períodos, a formação e a criação do nosso planeta. Mas alguns pontos ali, eles batem. Não quer dizer também que não tenha acontecido, a gente não pode confirmar, mas o que a ciência traz hoje é que foram 4 eras. Mas, conforme Kardec coloca aqui, mas isso não quer dizer que as informações prestadas ali por Moisés na Gênese mosaica estejam equivocadas, porque apesar de essa diferença de 6 para 4, essa evolução e a criação da vida, se há uma concordância entre a posição da ciência com o que está retratado na Gênese mosaica.
E continua Kardec aqui falando das coincidências entre a Gênese mosaica e também entre a ciência. Também a coincidência, não com a ordem numérica dos períodos, mas com o fato na passagem que é dito que no terceiro dia as águas que estão debaixo do céu se reuniram num só lugar e que apareceu o elemento árido. Então, continua Kardec, é a expressão de que ocorreu no período terciário, quando os levantamentos da crosta sólida descobriram os continentes e expulsaram as águas que formaram os mares. Foi somente então que apareceram os animais terrestres, segundo a geologia de Moisés. E aí é uma nota aqui dizendo que no estado primitivo as temperaturas na Terra em formação atingiam centenas ou milhares de graus. Assim sendo, entenda-se aqui a água, ou seja, a substância H2O, caso já existisse nesses tempos primitivos no estado de vapor superaquecido, uma vez que a água no estado líquido só pode correr em temperaturas entre 0 e 100 graus Celsius, em condições normais de pressão. Então, Kardec ele traz um período aqui proposto pela ciência, no período 1, e faz uma comparação com o quadro da Gênese. Então, ele diz período astronômico. Primeiro período astronômico, concentração da matéria cósmica universal num ponto do espaço, em uma nebulosa que deu origem pela condensação da matéria em diversos pontos de estrela, ao Sol, à Terra, à Lua e a todos os planetas. E na Gênese, esse seria o primeiro dia, o céu, a terra e a luz. Segundo período primário, endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento. Formação das camadas graníticas, atmosfera, e pela Gênese é o firmamento, a separação das águas que estão sob o firmamento das que estão acima. Terceiro período de transição. As águas cobrem toda a superfície do globo. Primeiros depósitos de sedimento formado pelas águas, calor úmido, o Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa. Primeiros seres organizados das mais rudimentadas constituições. E ao terceiro dia, as águas que estão debaixo do firmamento se reúnem. Aparece o elemento árido, a terra e os mares e as plantas. No quarto período secundário, para a ciência, que é o quarto dia, o Sol, a Lua e as estrelas, e para a ciência, a superfície da Terra pouco acidentada, águas pouco profundas e pantanosas, temperatura menos ardente, atmosfera mais depurada. E aí ele vai até o quinto período, que é o terciário, grandes levantamentos da crosta sólida, formação dos continentes, recuo das águas, que aqui seria o quinto dia, os peixes e os pássaros na Gênese mosaica. No sexto período, quaternário ou pós-diluviano, dilúvio universal, terrenos de aluvião, vegetais e animais atuais, o homem. E ao sexto dia, os animais terrestres, o homem. Então, Kardec traz essa comparação aqui, e nós vamos trazer também, a partir dos próximos programas, uma pesquisa mais aprofundada sobre... Porque essa pesquisa que Kardec faz aqui, ele fez em 1867, que é quando é lançada a Gênese. 1867. Então você vê que o Kardec faz esses apontamentos com o que a ciência tinha ali até então. E a gente vai ver o que mudou, o que a ciência descobriu depois disso. O Big Bang, Kardec não menciona aqui como se deu. Eles não tinham até então essa descoberta da ciência. Então nós vamos trazer uma questão mais científica e para ver se essas ideias corroboram ainda com o pensamento, com a ideia de Kardec na época e também com a ideia da própria Gênese mosaica. Então, amigos ouvintes, que a gente possa ter uma semana aí de muita paz, de muita tranquilidade e até o próximo programa, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Que a paz de Jesus permaneça em nossas mentes e corações, hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra. Estamos no início da segunda parte, no capítulo 1, um capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec trata do passamento, ou seja, da morte do corpo físico. Como isso se dá, quais são os elementos que são intervenientes nesse momento, o que vem depois, qual é a personalidade, a forma de viver do desencarnante, e isso tudo determina a forma como esse espírito vai atravessar esse momento, que é inevitável, e a forma como ele vai despertar no plano espiritual e, consequentemente, vai continuar a viver no plano espiritual. Nós já vimos aqui, apenas para retomarmos o fio da meada, nós já vimos que espíritos muito apegados à vida material estão numa condição de quererem reter essa vida material quando sentem que ela lhes foge. E então, de um modo geral, esses espíritos tendem a ficar muito apegados à vida física, resistindo com todas as forças a esse momento, e isso pode prolongar essa luta por dias, até semanas. Há casos até, segundo relata Kardec, de meses inteiros. Nessa circunstância, a perturbação, então, antecipa-se à morte do corpo físico. Consequentemente, o espírito não possui toda a sua lucidez. Mesmo assim, sofre, tem a sensação de estar no vácuo, sofre a incerteza do que lhe vai suceder. Por fim, quando se dá mesmo a morte do corpo físico, a perturbação continua. Ele sente que vive, mas não consegue definir se vive material ou espiritualmente. Continua, não obstante, a lutar, até que se dá o rompimento total das ligações do perispírito com o corpo físico. Nós já estudamos isso juntos aqui. Porque enquanto existem, ou enquanto perduram esses pontos de contato entre o perispírito com o corpo, o espírito ressente-se disso e sofre com as suas impressões. Por isso é importante nós nos liberarmos de nossos queridos entes, amados entes familiares, da nossa família, os amigos, para que eles também se sintam mais livres. Isto não é fácil, nós bem sabemos, mas é o que vai fazer com que a nossa transição, o nosso passamento seja mais leve para nós e, consequentemente, para eles também. Já o espírito, nós falamos do espírito apegado, já o espírito desmaterializado, mesmo nas situações mais cruéis de enfermidade, vive uma situação bem diferente, porque os laços fluídicos que o ligam como espírito ao corpo físico são frágeis. As enfermidades prolongadas fazem com que o espírito vá se desmaterializando, digamos assim, ou seja, sem apegos materiais, portanto, tornam mais frágeis os laços fluídicos que se rompem com suavidade. Isso acrescido à confiança no futuro, que é entrevisto pelo espírito em pensamento ou mesmo na realidade, fazem com que o espírito então passe a encarar a morte como uma redenção, como um livramento, uma libertação e as suas consequências como prova.
Então, consequentemente, uma alma resignada tem uma calma resignada que lhe ameniza o sofrimento. Depois da morte, então, rotos que já estão os laços, esse espírito não sofre nenhuma reação dolorosa. Tem um despertar lépido, desembaraçado, tem sensações de alívio e de alegria. Quem não quer ter esse tipo de despertamento, não é mesmo? Isso está em nosso poder. Mas o que acontece no caso de uma morte violenta, um assassinato, um acidente? As sensações são também diferentes, porque não há a desagregação inicial anterior à separação do perispírito, porque o choque é muito brusco, é violento. A vida orgânica está ainda em plena exuberância de força e é subitamente aniquilada. Qual a consequência disso? Só começa o desprendimento depois da morte e não pode completar-se assim de uma forma rápida. O espírito, então, é surpreendido com a morte, fica aturdido, sente, pensa, acredita-se ainda vivo. Nós temos essa experiência comprovada à mesa mediúnica. Nós conversamos com os nossos irmãos desencarnados nesta situação dramática e eles apresentam exatamente esse tipo de emoção, digamos, ou de comportamento, ou de sensibilidade, ou de quadro psicológico. Kardec considera este estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual como sendo dos mais interessantes para serem estudados, ou talvez o mais interessante para ser estudado. Por quê? Porque o espírito julga que seu corpo agora é fluídico, mas é perispiritual, e nós sabemos que o perispírito é semimaterial e semifluídico. Então, neste caso, e como o perispírito tem exatamente a mesma morfologia, a mesma forma, a mesma aparência do corpo físico, o espírito julga, pensa que ainda está vivo no corpo físico, quando ele agora vê, percebe, mas também sente as repercussões como se fora o corpo físico. E então, nesse quadro, o espírito sente todas as sensações da vida orgânica, embora ainda esteja nessa zona intermediária de perturbação, mas ele tem as sensações da vida orgânica sem estar mais ligado ao corpo físico, que é evidentemente aquele que representa a vida orgânica, que é a vida orgânica. Naturalmente, então, há uma gama quase que infinita de modalidades e gradações nessa situação. Basicamente, isto se dá, este leque infinito de possibilidades, modos e gradações nessa situação, isso se dá em função dos conhecimentos e dos progressos morais que o espírito tenha feito. Mas e para os que têm alma já purificada, mais evoluída? Nós mais ou menos já vimos isso, antecipando com o fato de que comentamos quando o espírito está desmaterializado, desvinculado das coisas da matéria. Então, o que acontece com os espíritos que têm alma já purificada, mais evoluída? A situação, então, dura pouco, porque o desprendimento já foi antecipado, que a morte súbita apenas apressa e então
o desprendimento já foi antecipado neste caso, e para outros casos, outras situações, a situação pode ainda prolongar-se durante anos, como nós lembramos ainda há pouco. E mesmo com a morte comum, com a morte natural, existem essas modalidades, essas variações em função exatamente do nível evolutivo do espírito, consequentemente, do seu nível de apego às coisas materiais, à vida material, e em função também dos conhecimentos que ele tenha a respeito do fenômeno que está se processando nele mesmo, de passamento, transição da vida material para a vida espiritual. Já que nós estamos falando de mortes violentas, nós lembramos aqui os casos de morte por acidente, mas nós já também vemos aqui, e se enquadra neste perfil, o caso do suicídio. Esta situação excede toda a nossa especulação. É uma situação muito dramática, porque se em outros casos pode acontecer de o espírito estar se liberando pela lei de causa e efeito de alguma situação, alguma dívida, digamos assim, para com a lei no passado, então ele está se redimindo. No caso do suicídio, nós vemos que o suicídio é um ato de rebeldia do espírito perante a lei de Deus, perante o Criador, porque só o Criador tem o direito de cercear, de interromper a vida física, naturalmente, porque só Deus é dono, é senhor da vida. Então, quando há um ato suicida, o espírito está se rebelando contra a lei de Deus. Não estamos aqui culpabilizando em absoluto. Estamos apenas estudando as implicações de tudo isso, e neste caso é quando o espírito, por razões muito diversas, que às vezes encontram ressonância no seu psiquismo profundo, no seu perfil psicológico, na sua dificuldade de superar crises, então recorre a essa porta enganosa do suicídio, em que pretende sair da vida física, julgando que ali se encerra toda aquela problemática que está levando o espírito, às vezes até ao desespero. E é nesse contexto, sem fazermos aqui qualquer julgamento, mas apenas para fins do nosso estudo, porque vimos há pouco que, dependendo dos conhecimentos que o espírito tenha, ele pratica ou não o suicídio, ele pratica ou não essa rebeldia, e, portanto, se ele estuda, particularmente com o espiritismo, que é a religião que mais informações oferece sobre a nossa vida, a nossa desencarnação, o nosso despertamento e a nossa continuidade na vida espiritual, conhecendo isso, muitas criaturas, todos nós, podemos nos poupar de muitas dores, muitos sofrimentos. Nós estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, estudando juntos, eu, Nádia do Couto Vale, com vocês, amigos internautas e amigos ouvintes, aqui no programa Luz na Penumbra, estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. No caso do suicídio, o que acontece com o perispírito? Como nós vimos que o perispírito tem aqueles laços ao corpo físico, e quando nós encarnamos, nós temos uma cota, digamos assim, de fluido vital, e, portanto, aqueles laços estão ainda muito firmes,
com o ato suicida, o perispírito continua preso totalmente ao corpo, fibra por fibra. Consequentemente, o perispírito faz com que todas as sensações do corpo repercutam no espírito. Por quê? Porque o perispírito é esse corpo intermediário entre o espírito e o corpo material. O espírito não se comunica diretamente com a matéria. Portanto, o espírito precisa de um corpo semi-material, semi-fluídico, semi-espiritual, para fazer essa intermediação, essa, digamos, comunicação com o corpo físico. Se no corpo físico acontece algum ato que interrompe, ou pelo menos busca interromper essa ligação ainda está muito forte, por isso o perispírito faz com que o espírito suicida experimente todas as sensações do corpo que ainda repercutem nele, espírito. E isto se dá com sofrimentos terríveis. Nosso querido amigo e irmão Gerson Simões Monteiro, por diversas vezes vice-presidente e presidente da Rádio Rio de Janeiro, agora no plano espiritual, escreveu um livro, O Suicídio e Suas Consequências, em que ele relata com muitos detalhes todas essas situações. E ainda uma obra que é uma obra obrigatória para todos nós espíritas estudarmos a questão do suicídio, que foi escrita por Dona Ivone Pereira, uma das maiores médiuns na história do espiritismo no Brasil. A obra se chama Memórias de um Suicida. Ambas as obras de importância muito grande para nosso estudo, para nossa informação e para nós evitarmos esse ato tresloucado que, em vez de amenizar, de nos livrarmos do sofrimento, aumenta muitíssimo o sofrimento para o espírito. Então, o que concluímos ou podemos concluir a respeito desta questão, sobre o estado do espírito por ocasião da morte? O maior sofrimento decorre, então, do mais lento desprendimento do perispírito, com uma rapidez de desprendimento que se dá na razão direta do adiantamento moral do espírito. Nós já vimos este caso. Estamos recapitulando os casos em que nós podemos concluir sobre o estado do espírito por ocasião da morte do corpo físico. Para o espírito desmaterializado, que tem a consciência pura, a morte é como um sono breve, leve, sem nenhuma agonia, e tem um despertar muito, muito suave. Então, como nos prepararmos para isso? O que fazer para nós construirmos, digamos assim, a nossa própria purificação? Em primeiro lugar, vamos nos ligar em prece permanentemente, sabendo o que pedir. Força, coragem, auxílio, sensação de bem-estar para a consciência ficar tranquila, reprimir as más tendências, que todos nós as temos em maior ou menor grau em um mundo de expiação e provas, e, portanto, dominar as paixões. Essas paixões que nos fazem tomar determinadas decisões, fazer determinadas coisas, praticarmos determinados atos, que depois nós descobrimos que foram essas paixões péssimas conselheiras para a nossa vida espiritual, para a construção da nossa felicidade. Além de orar, reprimir as más tendências e dominar as paixões, nós devemos abdicar, renunciar às vantagens imediatas em benefício do futuro.
porque muitas vezes nós nos deixamos seduzir pelas coisas da matéria, pela vida chamada a vida física, a vida material, e muitos de nós ainda, às vezes ouvimos, vamos aproveitar a vida. Depende do ponto de vista. Quem aproveita a vida aqui apenas no plano material, quando tem que encarar, enfrentar a vida espiritual, está de mãos vazias. Então, não basta crer, é preciso compreender exatamente todos os processos e todas as interligações que há em nossa vontade, que escolhe como nós devemos fazer a administração da nossa existência, como nós devemos agir na administração da nossa liberdade, portanto, do nosso poder de decisão. Naturalmente que não está vedada, não está proibida a nossa experiência de termos prazer com coisas materiais, mas tudo tem um limite, desde que isso não seja superior às nossas expectativas e até aos nossos deveres morais para com a lei de Deus, inclusive em nosso próprio interesse, em nosso próprio benefício. Portanto, não basta crer, é preciso compreender, encaminhar para a vida espiritual todas as nossas aspirações. O que nós desejamos da vida? Isto é lícito? Isso vai me custar muito desgaste do meu corpo físico, da energia? Vai me complicar moralmente perante a minha consciência, perante os meus irmãos, que são os meus próximos, perante a lei de Deus, perante a natureza, perante a sociedade? Portanto, todas as nossas aspirações de sermos felizes, de termos alegria, de sermos amados, devemos encaminhar tudo para a vida espiritual, porque lá é que está a nossa verdadeira vida. E preferir a vida espiritual à vida material. Nós vamos aqui na segunda parte, que daqui a pouco no estudo desta obra já começaremos a analisar os casos específicos que Kardec relata aqui para nós. Nós vamos ver como isso se dá e quais são as consequências de tudo isso. E, portanto, devemos, para construirmos a nossa própria purificação de consciência, de alma, nós devemos considerar essa vida segundo o ponto de vista que satisfaça a razão, o que é lícito, o que é correto, o que faz sentido nós fazermos, do ponto de vista que satisfaça a lógica. Será que eu fazendo isso está de acordo com o que eu quero mesmo fazer e com os valores que eu declaro que tenho? Também do ponto de vista que satisfaça ao bom senso. Nós às vezes fazemos coisas que absolutamente estão divorciadas de um sentido que as justifique no nosso plano de vida. E também, segundo ponto de vista, que satisfaça ao conceito que nós temos da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. Esses atributos e todos aqueles que nós estudamos em o Livro dos Espíritos e em todos os nossos livros, não só os livros da codificação por Allan Kardec, mas todos os livros da literatura subsidiária a esses livros básicos, nós temos todos os atributos de Deus, entre eles essa grandeza, essa bondade, essa justiça de Deus, que é perfeita, imutável e aplicada a todos nós, seus filhos diletos, com a prioridade e o senso de justiça absoluto, não para nos castigar, mas para nos orientar para que nós possamos construir a nossa felicidade, que na verdade é nosso dever, é nossa tarefa. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.